710 milhões de reais. O clube aprovou para que haja Pix, uma conta na Caixa Econômica Federal, para sanar as dívidas referentes à Neoquímica Arena. Olha aí a tela explicando para você direitinho o que pode acontecer. O clube já aprovou um projeto para que a torcida pague essa dívida. A ideia é criar uma chave Pix oficial, direto numa conta da Caixa Econômica, e aí nem o Corinthians, nem nenhum terceiro, nem nenhum cobrador, né? A gente sabe que não é a única dívida do Corinthians, infelizmente, vai poder passar a mão, vai poder pegar esse dinheiro na frente da Caixa Econômica, que é quem é devido esse valor do estádio. A dívida hoje é de 710 milhões de reais. A gente falou um pouquinho desse assunto no começo, Pascoal, mas é legal, né? É interessante o projeto. Acho que é viável pelo número de torcedores, a gente está falando de 35 milhões de pessoas, mas é ainda uma ideia que precisa ser desenvolvida. Existem processos a serem cumpridos. Mas só de ter uma manifestação nesse sentido eu já acho muito positivo, né? E mesmo pagando 710 milhões, o Corinthians ainda vai ter uma dívida astronômica, né? A dívida do Corinthians ultrapassa 2 bilhões, né? Então vai ter mais de 1 bilhão e 300 ainda para pagar, 1 bilhão e 400 para pagar, é muita coisa. Mas se já tirar um peso como esse, aí me causa uma atenção ainda maior, né? Porque aí o torcedor, ele está doando o seu dinheiro para uma doação do estádio para o clube. É impressionante, essa manifestação do torcedor do Corinthians, me parece esse amor que não acaba nunca, né? O torcedor que já, todos os jogos, eu não consigo, talvez o menor público que eu tenha visto nesses últimos tempos foi de 30 mil pessoas na arena, e todo final de semana, ou todo meio de semana, bota 40 mil, 42 mil, 40 mil, 42 mil. Quantos ingressos estão à venda? Os torcedores do Corinthians vão lá, compram e dão apoio, né? Nem se esperava muito na partida contra o Flamengo, por exemplo. O time vinha de derrota para o Juventude na Copa do Brasil, mas o torcedor lotou, empurrou o time, incentivou o time e o Corinthians conseguiu uma vitória acima daquilo que se esperava, né? Porque não se esperava ganhar do Flamengo, era um jogo muito complicado, mas ganhou o Corinthians do Flamengo. Então, essa torcida faz coisas muito diferentes. Eu sempre digo aqui que eu não duvido do Corinthians e não duvido da torcida do Corinthians, porque eu sei da capacidade de mobilização de todos eles, e eu espero que eles consigam fazer isso, né? Vai ter um tempo determinado para que haja o pagamento, e eu acredito que os torcedores do Corinthians, nesse tempo determinado, farão o pagamento da Neoquímica Arena, né? E aí vai calar muita gente, né? Porque muita gente dizia assim, não, isso aí vai virar fundo perdido, o Corinthians não vai pagar nunca. Porque isso aí é doação, o estádio é doação. Não, tem que pagar, está contabilizado para pagar, e me parece que o torcedor do Corinthians vai fazer isso. Eu estou deixando sempre no condicional, porque a gente tem que entender ainda o contexto disso tudo e como é que o torcedor vai participar. Com essa chave Pix, cada um deposita o que pode, aquilo que ele se sente à vontade e que não o atrapalhe no seu dia a dia para ajudar o Corinthians. E eu espero que isso seja feito. É mais uma demonstração de amor, né? De amor que tem essa torcida pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente espera que esse amor seja também correspondido dentro de campo. Que os jogadores entendam e consigam salvar o Corinthians de um momento tão delicado que vive nessa temporada. Eu estava falando para o Pascoal antes do programa, hoje estava falando sobre um outro assunto com um amigo lá em Minas Gerais e tal, e ele é corintiano. E aí, do nada, depois que a gente terminou o assunto que interessava lá, ele virou para mim, já estou guardando aqui uns 3 Pix de 200 para dar para o Corinthians. Eu falei, como é que é? Falei, não, ele falou, vamos ajudar. Aí caiu a ficha. Eu falei, cara, será que o torcedor tá afim mesmo, assim? Porque primeiro foi um movimento da organizada, da Gaviões. A gente entende que essa torcida, assim, com a força que tem, faça isso. Mas já parece que vai mobilizar torcedor pelo Brasil todo afora. Vamos ver. É bom ficar claro que ainda não existe essa chave Pix, gente. Cuidado, tá? Se alguém mandar um WhatsApp, um recadinho para você, pode depositar nessa conta aqui que é pro Corinthians. Não existe isso ainda. Não foi formalizada essa chave Pix pela Caixa Econômica. Ninguém tem golpe, né? Para entrar no golpe de assinar isso aí. Aí agora é o seguinte, quantos dos 35 milhões, né? Eu não sei quantos milhões tem, porque... Falo 35 do Corinthians, mais 45 do Flamengo. Eu não sei se sobra espaço para os outros. Nós somos quantos milhões de torcedores no Brasil? 240 milhões de habitantes, não é isso? Mas que torce para futebol, que já tem idade para isso e tal, porque, entendeu? Você vai somando, sobra pouco espaço para os outros. 200? Não, estou chutando. Não sei lá, mas enfim, que sejam 30 milhões, 35 milhões e tal. Que sejam 150, você soma Corinthians e Flamengo, dá metade. Mais ou menos isso. Esse meu amigo falou lá, eu estou guardando 3 Pix de 200. Com 230, 3
milhões que ajudarem, paga essa dívida. 230, se 3 milhões dos 30 milhões ou 35, ou seja, 10% resolver ajudar, e estou falando assim, pagando só isso. Evidentemente que tem torcedor que vai pôr 1.000, 2.000, outro só vai poder R$10. O Príncipe Fiel falou que vai ter um mês que ele vai dar o salário todo no Pix. Ah, lá, 1.000, tá vendo? É o salário dele todo, ele vai dar R$1.000, que é o salário dele, né? É o salário mínimo, isso, né? o salário dele é fácil. Mas enfim, mas como, até então eu estava achando que era muito difícil essa história dar certo. Depois que eu converso com esse cara hoje, que no assunto não era nada disso, ele, olha, antes de terminar, deixa eu te falar que eu estou guardando 3. Eu falei, caramba, o negócio está aí em Minas já, será que vão ajudar? É isso, 7 milhões e 100 mil contribuíres com R$100, pronto, dá os 700. Agora, se isso acontecer, né, Zinho, acho que é muito grandioso, assim, eu não me lembro de nada parecido falando em pagamento de dívida. A gente já viu alguns projetos e tal que acabaram não andando. E de jogador, mas de pagar jogador, pagar salário e tal. Mas eu acho que se isso acontecer, e se acontecer, Zinho, dessa maneira, direto para a Caixa Econômica, porque aí acho que diminui muito a descredibilização que a gente sabe que algumas pessoas vão querer criar em cima disso. Se acontecer assim, vai ser incrível. Não, demais. Organizado, caindo direto na Caixa Econômica, não passando pelo clube, não passando pelos incompetentes dos dirigentes, que foram eles que criaram essa dívida toda, né? Então é novamente o torcedor, que é a razão do clube, né? Do futebol. O Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, existe por causa dos torcedores, pela paixão que eles têm pelo clube. E essa seria mais uma demonstração. Aí o torcedor corintiano fazendo isso, verdadeiramente ele vai falar assim, eu vou para minha casa assistir o jogo, porque ele pagou por isso, né? Ele comprou essa casa. Então, assim, é bonito, se esse projeto for aprovado mesmo, passar, que tenha todo esse cuidado, toda essa administração, lisura, tudo ali para todo mundo ver, bonitinho como está, os órgãos competentes, né, fiscalizando, porque o torcedor, tem torcedor que, cara, o cara luta para ganhar um salário mínimo o mês todo. E eu tenho certeza que a maioria são esses que vão botar o dinheiro. Porque tem muita gente que só fala. Ah, eu sou, vai Corinthians, vai isso, vai aquilo, mas não bota um tostãozinho. Agora, esse torcedor raiz aí, esses caras que vão mesmo. Então tem que fiscalizar, porque é o dinheirinho desse cara que vai realmente quitar uma dívida que foi feita por pessoas incompetentes, né? Então, só outro adendo. Ah, pagou 700 milhões lá, pô, mas deve 2 bi, 100, sei lá. Nossa, então você vai continuar devendo 1 bi e 400. Mas você, ao pagar isso aí, você faz com que o clube deixe de pagar os juros que paga em cima de 710. Que o Corinthians paga juros. Ah, ele não consegue amortizar. Passa a bilheteria dos jogos. Então, exatamente. Aí ele não consegue amortizar os 700, mas está sempre pagando juros. Aí a bilheteria tem que dar um percentual lá para pagar isso, que é para pagar juros. Então, vai sobrar um dinheiro, sim. Ou seja, vai ter uma nova entrada de dinheiro, não vai sobrar. Não, você gasta lá... tá entrando não é para pagar dívida, né? É igual o seu salário quando você usa o negativo do banco, que entra, a parte você já sumiu. É o que acontece também com os grandes clubes em outra proporção, né, Mauro? Acho então que você vai ter mais dinheiro para direcionar para o futebol. Não sei se tudo isso vai estar no mesmo contrato, assim. A partir do momento que comprou, e aí? Agora o que pagava de juros vai ter que ser obrigatoriamente pro futebol ou vai sobrar para pagar outro tipo de dívida? Que tem dívida de tudo que é jeito lá, com jogador, com enfim, empresário, com empresas e tal. Mas vai sobrar o dinheiro. Vamos ver quando é que isso vai acontecer e eu não acreditava muito, não. Depois da conversa hoje com o cara falando que já está reservando o Pix, eu falei, uai, isso aí tá pegando mesmo. Porque nem começou uma campanha maciça disso ainda, né? Assim que divulgar esse Pix e tal, acontecendo esse contrato, a assinatura, aí o Brasil todo vai saber disso e vão ver como é que os corintianos vão se comportar. Pela pequeníssima amostra que eu tive hoje, tô achando que a turma vai contribuir, hein? Também acho. Olha, só pra gente bater aqui a informação que o Mauro traz é importante, ainda não existe essa chave Pix. Então, se você, torcedor do Corinthians, receber qualquer tipo de mensagem automática pedindo para você depositar como ajuda, não é o momento. Isso vai ser uma campanha provavelmente feita de maneira maciça pelo clube, né? Então, a gente aguarda para ver.